Nesse vídeo vamos estudar o conceito de entalpia de reação e como usar a primeira lei para calcular a entalpia de reação, entalpia de combustão também, são conceitos correlacionados, e depois poder calorífico. Se liga no vídeo. A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar um reator, e é um reator aqui de quadro, tá? É um reator aqui teórico. É um reator que do lado esquerdo dele está entrando os reagentes, uma determinada vazão mássica, e do lado direito saindo os produtos, evidentemente na mesma vazão mássica. Lembra, são reatores aqui que têm apenas uma entrada e uma única saída. Tá? Dentro desse reator está acontecendo um processo de combustão. Nesse momento não é importante saber como o processo de combustão está acontecendo. Nesse momento é importante saber apenas qual é a diferença entre a entrada, ou seja, os reagentes, e a saída desse reator, ou seja, os produtos. Tá? Vou considerar algumas hipóteses aqui para calcular a entalpia de reação. Primeiro, combustão completa, o que significa dizer que todo o carbono que estava no combustível, nesse caso CH4, foi oxidado para CO2. Primeira hipótese considerada é a hipótese de combustão completa, ou seja, significa que todo o carbono que estava no hidrocarboneto, nesse caso a gente vai considerar o CH4, todo o carbono que estava no CH4 foi oxidado para CO2 e todo o hidrogênio que estava no hidrocarboneto também, né, foi oxidado para água, tá? Isso significa dizer, na verdade, que não há dissociação dessas moléculas. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, que com alta temperatura as moléculas tendem a se dissociar, tendem a formar espécies químicas menores, menos complexas. Nesse caso a gente está desconsiderando esse fenômeno, tá? Segunda hipótese é que as variações de energia cinética e energia potencial são nulas, ou seja, há muito pouca energia sendo transferida para a energia cinética, no sentido de aumentar a velocidade a partir da entrada para a saída, e evidentemente que eles estão na mesma altura, então a variação de energia potencial também é nula. Tá? E aqui uma hipótese importante, para cálculo da entalpia de reação, a gente vai considerar, e no futuro o cálculo de poder calorífico, nós estamos considerando que os reagentes e os produtos estão exatamente na mesma temperatura na condição padrão, que é a temperatura igual a 298 Kelvin. Tá? Vamos ver isso num gráfico, temperatura em função da coordenada do reator. O que a gente está fazendo é medir a temperatura desde lá do início do reator, ao longo da chama que está ocorrendo dentro, né, ao longo do processo de combustão que está ocorrendo no reator, até o final. A gente vai medir essa temperatura e eu vou colocar isso aqui num gráfico para vocês poderem entender. Ela começa na entrada do reator, a temperatura de entrada, né, a temperatura do reator de entrada, depois a temperatura aumenta, evidentemente, porque ganha energia, ganha calor do processo de combustão. Só que o que acontece nesse tipo de reator que a gente vai precisar utilizar? Ele perde todo esse calor, a gente vai medir esse calor. Esse calor perdido no reator, que é conhecido como entalpia de reação. Tá? Ele perde todo o calor e volta exatamente à temperatura igual à temperatura inicial. Temperatura de entrada igual à temperatura de saída nesse processo de combustão. Veja que o conceito de poder calorífico é justamente a energia liberada num processo de combustão. Para medir isso, temperatura de saída é exatamente igual à temperatura de entrada. Vamos escrever aqui a primeira lei, no formato que a gente já reconhece, que é calor trocado menos trabalho realizado pelo volume de controle, variação de entalpia, variação de energia cinética, variação de energia potencial. Então, pela hipótese 2, na verdade, variação de energia potencial e variação de energia cinética são nulas. Não há realização de trabalho, também a gente esqueceu de colocar essa hipótese, mas a gente está considerando que não tem trabalho de eixo nesse reator, ou seja, ele não está alimentando nenhuma turbina, não está extraindo trabalho de eixo desse reator. Então, esse valor também é zero, esse termo também é zero pela hipótese 4. Veja que o resultado é calor trocado igual a variação de entalpia, e essa variação de entalpia é chamada entalpia de combustão ou entalpia de reação. Tá? No próximo vídeo a gente vai entender como calcular. A gente vai utilizar essa expressão para calcular a entalpia de combustão de um processo.